Ismail Haniyeh, chefe do grupo terrorista Hamas, foi morto em Teherã, capital do Irã, na noite dessa terça-feira. Haniyeh participava das negociações de cessar-fogo da guerra em Gaza. Apesar do conflito na região, ele não estava sujeito a restrições de locomoção e viajou para o Irã, onde compareceu à cerimônia de posse do novo presidente do país, Massoud Pezeshkian. Embora ninguém tenha assumido a responsabilidade pela morte, a suspeita recai sobre Israel, que havia prometido retaliar o principal líder do Hamas depois do ataque terrorista de 7 de outubro. Em sua última aparição pública, Haniyeh foi visto dando um abraço no presidente empossado do Irã, Massoud Pezeshkian. Durante a cerimônia, ele ficou a poucos metros do vice-presidente Geraldo Alckmin, que representou o governo brasileiro no evento. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores condenou o ataque aéreo que matou o chefe do escritório político do Hamas. O governo Lula criticou ainda o que chamou de desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã. A nota do Itamaraty defende conter o agravamento das hostilidades e reitera o pedido de cessar-fogo imediato na faixa de Gaza, para interromper a escalada de tensões no Oriente Médio. Silvio Navarro, começamos essa rodada aí com você, vários aspectos, pontos aí para a gente discutir, embora ninguém tenha aí assumido a responsabilidade pela morte aí do líder do grupo terrorista Hamas, as suspeitas recaem aí sobre Israel. Queria também te ouvir sobre essa nota do Itamaraty em razão aí da morte do líder do Hamas. Paula, inicialmente é possível que seja uma operação eficaz do Mossad, o maior serviço secreto do planeta, e, claro, Israel vai sim tentar eliminar o Hamas, porque o Hamas cometeu a maior atrocidade dos últimos anos, das últimas décadas, ao matar 1.200 pessoas naquele 7 de outubro, sequestrar 250, inclusive bebês, a estuprar mulheres, mortes a sangue frio, jovens que estavam numa festa de música eletrônica. Então, a retaliação, ela precisa seguir, porque Israel luta pela sua sobrevivência, luta pela sua segunda independência, e é uma guerra de uma ilha democrática num pedaço de planeta cercado de terror. E o Hamas é a escuridão em sua de forma mais cristalina, né? Não é até um termo complicado, mas enfim, de forma mais clara. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Geraldo Alckmin estava na posse do presidente do Irã, cercado de terroristas, associando o Brasil ali fisicamente ao que há de pior no planeta quando se trata da face do terror. E é muito difícil, vai ser cada vez mais difícil para os biógrafos explicarem ao longo, né, à luz da história, a figura do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, ele foi herdeiro de Mário Covas aqui em 2001, quando Covas morre em março de 2001, no Palácio dos Bandeirantes. Até então era um ex-prefeito de Pindamonhangaba, ex-deputado federal, estadual, egresso do MDB, que ele brincava naquele estilo dele, né? Era o manda-brasa. Ele se filia ao PSDB, dizia que era o copiloto de Mário Covas. Ele é eleito em 2002, governador de São Paulo. Em 2006 ele tenta ser presidente da República numa dura eleição contra o Lula. Ele perde aquela eleição, a eleição dos aloprados, do dossiê dos aloprados e da queda do voo 907 da Gol, que marcam o desfecho do pleito. Depois ele tenta se reabilitar politicamente como prefeito de São Paulo e perde em 2008. Em 2010 ele volta ao Palácio dos Bandeirantes. Ele se reelege em 2014, em 2018 ele passa a vergonha que passou na nova tentativa de ir a Brasília como presidente da República. Em 2022, inexplicavelmente, ele sobe na garupa da quadrilha que ele dizia que retornaria ao Palácio do Planalto. É uma figura inexplicável. É muito difícil pensar o que Mário Covas ou Franco Montoro, que ele citava em todos os discursos, imaginariam da figura dele ali, nessa foto, nessa imagem. E a aproximação com o Irã
também é importante dizer aqui, do ponto de vista do governo brasileiro, porque o Alckmin estava lá, né? No Irã ele representa o governo brasileiro, na Olimpíada é a Janja. Mas aqui em território nacional, o Brasil permitiu, em fevereiro do ano passado, que atracassem uma fragata e um porta-helicópteros iranianos. Me recordo na época, eles ficaram até março, mas me recordo que a embaixadora americana Elizabeth Begley disse: essas embarcações foram utilizadas para terrorismo. E a Marinha Brasileira, com a chancela do governo, evidentemente, permitiu inclusive o desembarque bastava checar as condições sanitárias, né? Mas o desembarque de quem estivesse ali na fragata e no porta-helicópteros. O Brasil já dava o primeiro sinal de aproximação com o Irã. E o Irã é inimigo dos Estados Unidos, como muito bem lembrou a Ana Paula agora há pouco. Temos um processo eleitoral nos Estados Unidos, esse sim, um processo eleitoral que se avizinha. A depender do resultado, essa imagem, essa foto vai custar ainda mais caro para o governo brasileiro. Pois é, deixa eu chamar a Ana, que já tinha feito menção ao assunto no comentário anterior, Ana, mas acho que a gente pode explorar um pouco mais aí qual o impacto da morte do líder terrorista Hamas no Irã, agora para essa guerra no Oriente, né, entre Israel e o Hamas, e também, Ana, destacar mais uma vez essa nota do Itamaraty, aspas aqui, que a gente trouxe. O governo Lula criticou ainda o que chamou de desrespeito à soberania e à integridade territorial do Irã. A nota defende conter o agravamento das hostilidades, está aí na tela para quem nos acompanha, e reitera pedido de cessar-fogo imediato na faixa de Gaza para interromper a escalada de tensões no Oriente Médio. Então, Paula, alguns pontos para abordarmos nesse assunto, né? E eu quero puxar, então, exatamente da última coisa que o Silvio disse. Essa foto, dependendo do resultado da eleição aqui, dia 5 de novembro, eu não sei nem se dependendo, viu, Paula? Porque essa foto, mesmo se Kamala, se ela realmente, né, for chancelada agora na Convenção Democrata, for de fato o nome, mesmo se Kamala vencer, é uma foto muito perigosa para os americanos, porque nós estamos falando de um dos inimigos no topo da lista dos Estados Unidos. Essa foto, Paula, é uma foto tão emblemática, porque nós estamos falando de uma foto que está o vice-presidente do Brasil, que teoricamente, né, hoje, o Brasil de Lula, teoricamente faz parte do mundo livre, mas essa foto do Geraldo Alckmin como vice-presidente dentro de um congresso, parlamento, qual seja o nome, o nome dado ali, né, para esse ambiente, o vídeo dessa foto, Paula, eles estão gritando Death to America, morte à América. E o Geraldo Alckmin está sentado em um ambiente onde os políticos e os teocratas estão gritando morte à América. Ou seja, como vice-presidente do Brasil e como cristão, como católico, que ele diz que é, embora nunca tenha se pronunciado sobre o aborto no Brasil, por exemplo, isso é muito grave, Paula. O vice-presidente do Brasil sentado com um dos piores inimigos da América que gritam morte à América. Essa foto e essa presença do Geraldo Alckmin ali, como eu mencionei no meu comentário anterior, pode trazer repercussões econômicas para o Brasil, sanções diplomáticas. E aí eu gostaria de lembrar também, né, o Silvio mencionou dos navios iranianos atracados no porto do Rio de Janeiro em fevereiro do ano passado, pois isso teve grande repercussão aqui nos Estados Unidos, dentro do Senado americano. Um dos senadores mais importantes, respeitado por todos os lados, que é o senador Ted Cruz, ele colocou oficialmente, né, no seu site oficial, uma carta aberta ao Brasil, tá aí, e ele diz o seguinte nessa carta: a atracação de navios de guerra iranianos no Brasil é um desenvolvimento perigoso e uma ameaça direta à segurança dos americanos.
os Estados Unidos têm sanções e leis antiterrorismo projetadas exatamente para dissuadir e responder a essas ameaças. Esses navios de guerra iranianos já estão sancionados e, portanto, o porto do Rio de Janeiro, onde eles atracaram, agora corre o risco de sanções paralisantes, assim como quaisquer empresas brasileiras que lhes fornecerem serviços ou aceitarem pagamentos. Aí ele finaliza, tem mais uma parte grande, mas ele finaliza assim: nossas leis antiterrorismo são projetadas para proteger os americanos e não são opcionais. O governo Biden é obrigado a impor sanções relevantes, reavaliar a cooperação do Brasil com os esforços antiterrorismo dos Estados Unidos e reexaminar se o Brasil está mantendo medidas antiterroristas eficazes em seus portos. Se o governo não fizer, o Congresso deve forçá-los a fazê-lo. Ou seja, Paula, o nome do Brasil colocado do lado da palavra terrorismo. Isso é muito grave. E aí, para brindar, para validar essa preocupação do Congresso americano, do senador, através do senador Ted Cruz, nós temos agora a foto do vice-presidente do Brasil sentado com terroristas. Lembrando que o Irã financia o Hezbollah. Está ali o líder do Hezbollah, o líder do Hamas que foi morto. O Hezbollah é ali, ó, o grande receptor, né, das artérias financeiras do Irã, exatamente para promover o terrorismo contra os Estados Unidos. É inacreditável, inacreditável o Brasil de 2024 do Lula, amigo de terroristas e com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que não apenas voltou à cena do crime, mas agora está na cena com os terroristas. Pois é, a cena do crime acompanhado, né, Augusto? Olha, eu até entendo conversões que se baseiam em fatos novos que justificam mudanças até radicais de posição. Por exemplo, admito que o Jorge Amado tenha acreditado no Luiz Carlos Prestes, ou mesmo no Stalin e tal, até saber das violências e dos absurdos, né, dos crimes que foram cometidos, e aí muda de ideia. O Jorge Amado se elegeu deputado pelo Partido Comunista, e aí diz, olha, sou contra isso aí, não dá. Isso ocorreu no mundo, em escala mundial, quando os dirigentes que sucederam, os políticos russos, soviéticos que sucederam o Stalin, começaram a revelar os crimes do cara que foi ditador durante anos. Então tá bom, você põe na conta da ingenuidade, porque já não era tão difícil perceber que se tratava de um assassino, de um serial killer, ali, em escala industrial. Mas, até aí eu vou. O que não dá para entender é você ver pessoas com mais de 50 anos, tá? Eu acho que o limite deve ser mais baixo. Depois dos 30 anos, você começa, a vida é feita, é a soma das nossas escolhas, né? Você vai fazendo escolhas coerentes e você não decide assim, se portar de maneira inversa. Você não decide fazer percorrer na contramão o caminho que você sempre seguiu. Não existe isso. Tem explicação, sim. Suborno, dinheiro, perda de vergonha, justificada por alguma coisa, alguma necessidade, tudo bem. Agora, eu não acho que isso pode ocorrer e a pessoa permanecer honesta. É como no caso do Geraldo Alckmin. Tá bom, ele quer ser presidente, tem 70 anos. E como o Lula tem 8 a mais que ele, 7, ele confia no fator biológico. Ele acha que
o Lula vai morrer, como morreu o Mário Covas quando ele era vice-governador, e ele chegará ao cargo que sempre almejou e que não se chegaria a isso se não fosse a morte do titular. Agora, esses caras, mesmo esses, têm algum primo, tio, amigo, que fala a verdade, né? Quando eu erro, tal, eu ouço com muita atenção o que dizem pessoas em quem eu confio. Eu ouço. Não tem ninguém para dizer para o Alckmin, não tem a mulher dele me dá a impressão de que é uma janja mais bem decorada, bem redesenhada e tal. Mas não tem ninguém na família que fale, escuta, você não tem vergonha não, cara? Tá, tem que falar com liberdade, que se eu encontrasse o Alckmin, como ele me pediu uma vez, para usar uma frase que eu tinha escrito na minha coluna, eu tenho liberdade para falar com ele, já votei nele e tal. A frase que ele me pediu foi aquela: o PT em São Paulo não lança candidatos, lança ameaças. Falei, pode usar, à vontade. Aí ele vai e diz coisas mais graves, vamos voltar para a cena do crime e tal. Eu diria, vem cá, cara, você não tem vergonha? Como é que você pode ser tão cínico? Você tem que ter um mínimo de coerência. Pois eu vejo o Alckmin fazer em larga escala, agora assustadora, o que fazem jornalistas com 60 e tantos anos, ou mais que isso, gente que tem pilhas de textos escritos dizendo exatamente o contrário. O que mudou? O que mudou? Se mudou alguma coisa, mudou para pior. Os caras acreditarem no Lula agora faz sentido. O que se descobriu foi que o PT é um partido que virou bando. E eles agora acham que o Lula é legal, que o Lula é honesto, depois dos escândalos. Então é o seguinte, eu infelizmente só posso atribuir a poucas causas. Ou o medo do covarde, mesmo medo de cadeia, tal. Ou suborno também de bom tamanho, e eu não consigo achar nenhuma explicação política para isso. Não sei se vocês conseguem. Eu já tentei e não consigo, porque eu convivi com essa gente. Eu sempre fui, podem ler o que eu escrevo desde o começo da minha carreira. Eu sou um democrata radical. Já cometi erros, apoiei o Aécio, votei no Aécio. E digo no minuto seguinte, apoiei um ladrãozinho, um corrupto, como tantos outros. Né? Não aprendeu nada com o avô. Aí eu mudo. Mas eu admito o erro. Como é que esses caras, será que eles dormem numa boa? Eu acho que sim. Acho que eles vão raciocinar, não, o Augusto também deve entrar nessa, já entrou, inventa histórias e tal, porque eu não consigo imaginar o que me levaria a fazer uma coisa dessas. E eu não sou nenhuma figura diferente, pô. Eu sou um homem brasileiro que vê as coisas como as coisas são. Ninguém fala para ele. Isso era conversado em casa, quando meu pai cometia qualquer coisa, mas que nem se compara isso, uma aliança com ex-aliado. A minha mãe dizia, eu vou repetir aqui, olha, o cara que brigou com o vizinho por tua causa vai ter dificuldade para se reconciliar. Cuidado, não tem ninguém para dizer isso para essa gente. Quer dizer, o fato dele virar um canalha faz com que todos os que o rodeiam também se tornem canalhas. Estou lidando com esse mistério aí, não consigo decifrar a causa. Não tem medo do ridículo, né, Augusto? Piotr, vamos lá. Não, rapidamente, até porque Augusto, Ana e Silvio já fizeram aí um resumo de tudo que a gente está vendo, inclusive dessas hipocrisias aí. Eu só vou me deter aqui a nota do governo brasileiro, da diplomacia brasileira do Itamaraty, que o governo brasileiro condena veementemente o assassinato do chefe do escritório político do Hamas lá no Irã.
A nota tem 1, 2, 3, 4 parágrafos. Em nenhum momento a nota fala dos 120 reféns, ou esse número, ninguém sabe dizer os quais estão, quem ainda está vivo desses reféns. Aliás, o próprio líder do Hamas disse isso recentemente numa entrevista. O governo brasileiro não faz nenhuma menção aos reféns. A razão de a guerra ainda continuar, e eu não estou dizendo aqui que foi um grupo de Israel que matou, enfim, essa é uma outra questão, mas a razão da guerra continuar é que ainda temos reféns. Isso é contra a lei internacional, isso é crime de guerra, punível. O governo brasileiro não faz nenhuma menção aos 120 reféns. Depois a gente tem essa foto, que a gente já reproduziu aí, do vice-presidente brasileiro. A diplomacia brasileira já foi bem mais sofisticada, muito mais preparada e com mais autonomia de ação. Parece que está sequestrada, porque permitir esse tipo de coisa chama atenção. Deixa eu voltar para a Ana para complementar. Eu só queria complementar exatamente o que o Piotr disse sobre essa nota oficial, né, do governo brasileiro condenando veementemente. Eu só queria colocar na tela mais uma vez, né, a nota à imprensa do governo brasileiro no dia 10 de outubro de 2023 sobre o falecimento de cidadão brasileiro em Israel. O governo brasileiro tomou conhecimento com profundo pesar do falecimento do cidadão brasileiro Hanani Glaser, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Esqueceram de mencionar que o falecimento do Hanani foi devido aos ataques terroristas do Hamas. Do Hamas, governo brasileiro, esse mesmo Hamas que agora vocês estão lamentando profundamente, veementemente, a morte de seu líder. E para finalizar, Paula, nós ouvimos durante tanto tempo até ministros do Supremo Tribunal Federal usar a palavra terrorista para os presos do 8 de janeiro e para um bando de vândalo, que tem mais é que pagar mesmo pelo que fizeram no 8 de janeiro. Mas nós ouvimos todos aqueles que não concordam com o atual regime no Brasil, inclusive no judiciário, chamando brasileiros de terroristas por estarem numa manifestação no 8 de janeiro. E agora o Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil, está sentado com terroristas. Qual a palavra que os senhores vão usar para essa cena?